Eduardo Bolsonaro diz que é vítima de perseguição política. E aí surge uma dúvida. Será que o Código Penal brasileiro também entrou para a conspiração? Porque a condenação não aconteceu por opinião política, postagem em rede social ou divergência ideológica. Segundo a decisão do STF, Eduardo foi condenado pelo crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal. Em português, claro, tentar constranger, pressionar ou intimidar alguém para favorecer interesses dentro de um processo judicial. Me parece que foi isso que Eduardo foi tentar fazer nos Estados Unidos, concorda comigo? A acusação sustentou que ele atuou junto a autoridades dos Estados Unidos para promover sanções, restrições diplomáticas e medidas econômicas contra ministros do STF e contra o próprio Brasil, com o objetivo de influenciar o julgamento que envolvia seu pai, Jair Bolsonaro. O Supremo entendeu que essas condutas ultrapassaram o campo da mera manifestação política e configuraram tentativa de pressão sobre a justiça. Mas vamos pensar na tese de perseguição. Se alguém é investigado, denunciado pela Procuradoria-Geral da União, processado com direito à defesa, julgado por um colegiado de ministros e condenado com fundamentação jurídica, isso se chama processo penal. Perseguição seria ser condenado sem acusação formal, sem provas, assim como fizeram Sérgio Moro e o TRF4 contra Lula. Mas no caso de Eduardo Bolsonaro, não foi isso que aconteceu. O próprio ex-deputado abandonou seu cargo, se mudou para os Estados Unidos, fez questão de divulgar várias vezes em suas redes sociais, deu entrevistas, disse que estava articulando com autoridades norte-americanas sanções contra ministros do Supremo e o Brasil. Disse ainda que ficaria feliz em ver o Brasil virar terra arrasada, que se sentiria vingado. Enfim, ele mesmo produziu inúmeras provas e chamou para si a autoria desses crimes contra a soberania do país. Se Eduardo fosse norte-americano, certamente seria condenado com pena de prisão perpétua ou mesmo de morte. Que sorte, né, Eduardo? Foi condenado somente a 4 anos e ainda vai cumprir a pena no regime semiaberto. Bom demais ser brasileiro, você não acha? Mas o dado concreto é que o Código de Processo Penal existe para garantir o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. E foi dentro desse procedimento que o caso foi analisado. Eduardo virou réu, houve tentativas de citações nos endereços dele aqui no Brasil, que eram de conhecimento do judiciário. Ele também tomou conhecimento do processo, porque isso foi amplamente divulgado pela imprensa brasileira e ele está sempre acompanhando. Então, veja, ele está agora alegando que não houve a citação. Não é como ele quer, né? Ele não foi encontrado aqui no Brasil. Por essa razão, foi feita a citação por edital, que é o último recurso do judiciário para informar alguém que está sendo processado. E isso está previsto no artigo 361 do Código de Processo Penal. No fim das contas, a condenação não decorreu de quem Eduardo é, mas do que o STF concluiu que ele fez, e nós sabemos que ele fez, porque ele mesmo fez questão de nos dizer. Fica agora a expectativa em relação às investigações em curso da Polícia Federal acerca dos recursos de Eduardo para ir morar nos Estados Unidos e como ele vem conseguindo manter uma vida luxuosa lá no Texas, com uma mansão que vale milhões. A gente tem aí uma teoria, é de que esse dinheiro que está mantendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos tem relação com quem? Daniel Morcado. Mas isso são apenas hipóteses. Nós temos que aguardar para ver o desfecho dessa história.